O Chris Sanders é um astro da animação. Se você já viu um clássico da DreamWorks ou da Disney e pensou, nossa, que incrível, então você já sentiu a magia dele. Surpreenderia o tempo que passamos nos bastidores da Disney logo ali, fora desse parque onde tudo rola. Sabia que Lilo e Stitch ia se passar no Kansas em vez do Havaí? Ou que os Croods era pra ser um filme em stop motion da Aardman? Ou que antes do Chris salvar Como Treinar o Seu Dragão, o Banguela era assim. Ele começou como animador e artista de storyboard em filmes como Mulan, A Bela e A Fera e O Rei Leão antes de virar a mente por trás de alguns dos filmes mais amados das últimas décadas. Muito do que fazemos hoje tem raízes em Mulan, coisas que aprendemos a mudar, coisas que adotamos porque funcionaram. Com mais de 20 anos de experiência, o Chris é o gênio criativo por trás de Como Treinar o Seu Dragão, Os Croods, Robô Selvagem e, claro, Lilo and Stitch. Esses filmes são mais do que sucessos, eles definiram uma geração. O Jeffrey sentou com a gente e disse, beleza, como vocês sabem, a gente costuma fazer esses filmes 3 vezes, mas vocês só têm tempo de fazer uma vez. E ele não passou despercebido. O Chris já recebeu 4 indicações ao Oscar. É o mesmo número do próprio Hayao Miyazaki. Tudo graças a um jeito único de contar histórias. Então o Dean e eu levamos isso muito a sério e ignoramos todos esses detalhes maravilhosos e focamos só na estrutura. Criativo, talentoso e incrivelmente humilde. Ah, e ele também é a voz do Stitch. Eu fui ao festival Animation is Film em Hollywood para conferir esse painel incrível com o Chris Sanders conversando com o Peter DeBruge da Variety. Quando comecei a trabalhar no departamento de roteiro da Disney, acho que foi ali que senti pela primeira vez que talvez fosse onde eu deveria estar, porque eu queria trabalhar com animação. E claro, você pensa, você é animador? E era o que eu achava, eu acho. Mas conforme eu animava na CalArts, eu não acho que eu fosse especialmente bom nisso. Aí, quando me formei, a Disney não estava contratando ninguém naquela época. Então, fui trabalhar na Marvel Productions, no departamento de modelos, e aí surgiu uma vaga na Disney, montei um portfólio e consegui entrar, mas foi para o departamento de desenvolvimento. E acho que ninguém naquela época sabia direito o que era desenvolvimento. Tipo, o cara que chefiava o departamento, que era super gente boa, acho que era bem novo naquilo. E eu também, então acho que a gente só estava tentando descobrir o que diabos era aquilo. E foi enquanto eu estava nesse departamento e eles estavam trabalhando em Bernardo e Bianca, na Terra dos Cangurus, que o produtor veio falar comigo e perguntou se eu queria fazer uns storyboards para aquilo. E foi aí que comecei a trabalhar com a Brenda Chapman e o Joe Ranft, Ed Gombert, Roger Allers, Kirk Wise e Gary Trousdale e todo mundo lá que me ensinou o ofício. Então esse foi o divisor de águas para mim, eu acho, quando comecei no roteiro. Então, pessoas que viriam a ser basicamente o pessoal da Pixar foram seus primeiros colegas. Digo, é interessante como é uma comunidade tão pequena, especialmente na época em que você estudou na CalArts. Você deve ter tido quem entre seus colegas de classe acabou virando as outras estrelas em ascensão. Nossa, pois é. A Brenda, eu acabei de visitá-la em São Francisco e não pude deixar de admirar o Oscar dela ali na estante. Oi, and the inners are... Você ainda vai ganhar um, e muitos outros prêmios nossos também. Então, acho que o Kelly Asbury dirigiu muita coisa. Muita gente que estudou com a gente acabou dirigindo e trabalhando com roteiro. O Joe Ranft, acho que ele poderia ter dirigido, mas ele amava roteiro. Ele achava que o roteiro era o destino principal dele, e ele ficou no roteiro, e acho que ninguém me ensinou mais do que o Joe, sabe? Só de ver como ele fazia os storyboards, como ele se portava na sala, como ele trabalhava com a equipe, porque acho que parte do roteiro é a comunicação que você precisa ter. Todos precisam ser totalmente honestos com os storyboards. Ao apresentarmos no final da semana, não podemos apenas dizer, "Sir, está ótimo." Isso não ajuda em nada. É preciso ser crítico sem travar a equipe ou a conversa. E se você realmente acredita num ponto da história, eu aprendi a lutar por ele. Você tem que apresentar argumentos sólidos. Não pode ser só, eu gosto disso, quero que ele faça tal coisa nesse momento porque eu acho engraçado. Você não se safa com isso. Então, aprender a negociar um ponto e, se não conseguir defendê-lo, saber desapegar e buscar outras soluções. Bom, ao longo desta hora, quero focar bastante em roteiro e também em estilo. Acho que você fez algo que... sinto que muito do que você explorou em toda a sua carreira meio que culminou em Robô Selvagem, sabe? Então, vamos pincelar alguns desses passos pelo caminho. Por onde deveríamos começar? Acho que Mulan seria um bom lugar. Digo, eu entendo, você já Sim, com trabalhava certeza. há um bom tempo, mas
Eu sei que Mulan foi um filme onde você aprendeu uma lição extremamente valiosa que acabou levando para o resto da sua vida. Você gostaria de compartilhar com a gente ou explicar um pouco sobre o que você enfrentou e como conseguiu resolver? Acho que o Dean DeBlois, que foi meu co-roteirista e co-diretor em Como Treinar o Seu Dragão e Lilo and Stitch, nós nos conhecemos em Mulan, e acho que nós dois sempre dissemos que a maior parte do que fazemos hoje tem raízes em Mulan. Coisas que aprendemos a mudar, coisas que adotamos porque funcionaram. Então começamos nesse projeto. Esse foi o projeto mais longo em que já estive envolvido. Ainda é. Foram uns 6 anos do início ao fim. Sir, in our NDR, e só para vocês terem uma ideia, as pessoas que foram à estreia levando filhos que tinham acabado de nascer bem no início da produção, levaram as crianças já com 6 anos de idade. Então isso nos dá uma perspectiva real. Foi uma das histórias mais complexas e difíceis de fazer funcionar em que eu já estive profundamente mergulhado. E houve vários motivos para isso. Acho que poderíamos ter avançado um pouco mais rápido se eu soubesse na época o que sei hoje. Mas o motivo de eu saber hoje é por causa daquela época. Eu aprendi isso em Mulan. Aprendi a olhar as coisas de forma mais estrutural, a deixar os detalhes de lado, porque eles podem distrair muito. O que quero dizer é que existem momentos na história que são muito envolventes, e você pode se distrair com eles e começar a trabalhá-los e aperfeiçoá-los sem perceber que a estrutura geral provavelmente precisa mudar. Então acho que nos envolvemos, trabalhamos duro em certas coisas daquele filme antes de percebermos que a estrutura tinha uma falha intrínseca, e aí perdemos muito tempo em vez de consertar essa estrutura. E é interessante quando falamos de animação em geral, simplesmente porque é um processo tão, você sabe, trabalhoso. Isso soa negativo, mas, tipo, eu quero dizer que é complexo, sabe? E, tipo, se o trem começa a sair da estação, como aconteceu em alguns dos projetos em que você esteve envolvido, sabe? É, tipo, é muito, é necessário, mas difícil, às vezes, tipo, mandar ele de volta no trilho, ou, tipo, começar a construir um trem novo. Seja lá qual for a metáfora ruim que eu criei. Não, de jeito nenhum. Então foi, tipo, mas vamos detalhar sobre Mulan. Então, o que estava meio que, tipo, travando o processo, e qual foi a solução? Então, a Mulan é uma personagem que veio depois de algumas outras personagens de muito sucesso. Jasmine, Bella, Ariel. E todas elas eram personagens que não estavam satisfeitas com onde estavam no começo do filme. Elas queriam fazer uma mudança. E então a Mulan caiu imediatamente nesse ritmo, porque era um caminho já muito trilhado e de muito sucesso. E o problema com isso... Então, o padrão era que a Mulan estava em uma situação em que não tinha muita autonomia. Ela não tinha muita voz no seu destino. Então, ela estava, na primeira versão, prometida a alguém e era uma coisa arranjada e ela não sabia quem era e ela estava muito ansiosa com toda essa situação. Então, nesse cenário de abertura do filme, a guerra estoura e o pai dela é convocado para ir. E então ela faz tudo o que faz agora. Ela roubou a armadura dele contra a vontade dele e fugiu para se passar por ele e tomar o lugar dele para que ele não tivesse que ir. O problema sendo, e parece tão simples e óbvio, mas não percebemos por mais de um ano, era que ela não está indo embora por um motivo. Ela está indo embora por 2, na verdade. Ao decidir ir embora, ela consegue, de fato, evitar toda aquela situação arranjada. E por conta disso, tudo aquilo acabava se diluindo. Tipo, deixa de ser uma escolha heróica. Se for claro. uma fuga, de certa forma. Então a coisa mais difícil, eu percebi isso uma noite. Eu fiquei tipo, meu Deus, tipo, se a gente não se livrar dessa única coisa, então nunca vai funcionar. Isso tudo nunca vai funcionar. Então eu cheguei e falei com a minha produtora, Punk Coats, e expliquei que temos que fazer a Mulan aceitar estar em uma situação arranjada. E isso foi uma coisa difícil de engolir. Então ela disse, e ela entendeu a lógica da coisa, e eu disse, vou entrar na sala hoje, a sala dos roteiristas, e vou matar cada coisinha que não tem. Tipo, ela vai embora por um motivo, porque ela ama o pai dela o suficiente pra arriscar isso. E qualquer outro motivo, eu vou matar. Então, durante toda aquela manhã, começamos a falar sobre as coisas. Eu dizia, não, isso está fora. E aí falávamos de outra coisa, e eu dizia, não, isso está fora. E foi um dia muito frustrante pra todo mundo, menos pra mim.
Para mim foi estranhamente satisfatório, depois de um ano, finalmente me livrar disso. Mas debatemos que só porque ela aceita, ela significa que ao ir à casamenteira, ela precisa tentar de verdade. Isso foi difícil para eles. Diziam, ela não deveria aceitar isso. Eu dizia sim, mas na época ela aceitava. E ela é, tipo, o lugar dela nessa família significa algo pra ela. E então, só porque ela está tentando, não significa que ela seja boa nisso. E então, esse foi o nosso, acho que o jeito que resolvemos foi que ela vai, mas é um desastre. Então, sabe, o que eu estou vendo aqui É bem por aí. Tanto uma solução para o problema, mas também algo em que você está basicamente dizendo, estou disposto a tomar algumas decisões bem difíceis em prol do, sabe, do que eu vejo como a tipo, essência da história. E esse deve ser o tipo de aprendizado para o futuro. Porque, tipo, basicamente permite que você... o desapego necessário, sabe? Meio que proverbialmente necessário e entre criativos. Tipo, sabe? Te ensina a lição de que vai doer, mas vai ser pelo bem maior. E doeu naquele dia, mas logo no dia seguinte, tudo de repente começou a funcionar e aí todos nos sentimos muito bem. E até os roteiristas ficaram tipo, meu Deus, essa foi a coisa certa a se fazer. De repente pudemos fluir e começar a fazer as coisas. Toda a criatividade futura é em prol de uma visão ou de sim, uma, pode ter certeza disso. sabe, tipo, filosofia. Então, vamos pular pra Lilo and Stitch. Não é um salto tão grande, mas é meio que ali, você vinha meio que brincando com esse personagem Stitch, sabe, em termos de o que você poderia fazer com ele. Você poderia transformá-lo em no protagonista de um livro. Você poderia, sabe, em retrospecto, eu sinto que o Stitch é um dos personagens da Disney mais comercializados, tipo, visíveis de todos os tempos. E ainda assim, sabe, quando aquele filme saiu, não só ele foi comercializado como se ele fosse o estranho. Lembra do pôster onde, sabe, o pôster tinha, tipo, todos os outros personagens tradicionais de contos de fadas da Disney se afastando do Stitch. Mas, quero dizer, ele realmente foi meio que tratado como o, sabe, patinho feio ou algo assim, sabe? Como foi isso? Não sei se isso foi apenas um truque de marketing ou se era assim que parecia fazer um filme que era muito fora do padrão dentro da, sabe, instituição Disney. Então, muito de Lilo and Stitch veio de Mulan. E durante Mulan, estávamos conversando sobre como iríamos nos livrar do vilão. Tem tantas histórias, vou tentar não me prender nelas. Vou tentar contar tudo rápido. Estávamos falando sobre como matar o vilão e eu disse, as pessoas se surpreenderiam com o tempo que passamos nos corredores da Disney, ali fora desse parque adorável, onde tudo é feliz, planejando como matar esse cara, né? Ele cairia ou... Pensamos, vai explodir numa barraca de fogos, é algo novo e diferente. Mas pensei, por que sempre temos que matar o vilão? Por que não redimi-lo? Um vilão poderia virar herói? Amo histórias de redenção. São de longe as minhas favoritas de todas. Foi daí que surgiu a base de Lilo and Stitch. Just where that came from. E eu tinha trabalhado tanto tempo e com tanto afinco em Mulan e nunca desisti, que ganhei, ou acho que o convite do Tom Schumacher para talvez dirigir algo. E ele foi para a Flórida nos últimos dias de Mulan e disse, tem algo que você gostaria de dirigir? E eu me lembrei dessa história antiga com a qual eu tinha lutado uns 14 ou 15 anos antes, que eu não conseguia fazer funcionar. E eu pensei, bem, talvez seja a hora de tirar isso da gaveta, figurada e literalmente, e ver se conseguimos fazer funcionar. Então foi aí que a coisa começou. Essas duas coisas combinadas, transformar um vilão em herói e essa história antiga que eu tinha, que eu trouxe de volta. Então é isso. E este é um momento, sabe, meio que na história da Disney, em que eles tinham duas unidades. Eles tinham uma instalação satélite na Flórida e tinham, sabe, tipo a nave-mãe ou, sabe, lá na Califórnia. Parece que, sabe, de certa forma o projeto foi visto como distante e menos querido. Orçamentos menores trazem, tipo, restrições, mas também dão certas liberdades. É justo dizer isso. Com certeza. Você disse tudo. Enquanto trabalhávamos em A Bela e a Fera, não pudemos deixar de notar que as produções de sucesso que vão muito bem nos cinemas inevitavelmente crescem, tornam-se mais complexas e as pessoas investem cada vez mais detalhes nelas.
Mas eu também notei que quanto mais luxuosas e caras elas ficavam, mais eu acho que as pessoas ficavam estressadas com o desempenho do filme. Então havia muita supervisão em todas essas coisas. E eu sugeria ao Tom Schumacher a ideia de, tipo, talvez pudéssemos voltar a um orçamento na escala de A Bela e a Fera e compraríamos nossa liberdade narrativa tendo um orçamento menor, e ele gostou muito dessa ideia. Então essa era outra coisa que estava, sabe, acontecendo com Lilo and Stitch. Fui apresentado ao estúdio da Flórida durante a produção de O Rei Leão. Cerca de 1/3 de Rei Leão foi feito na unidade da Flórida e muita gente, na verdade, tipo, não sabe disso. Então fiquei muito impressionado com todo mundo. O Rich Sluiter, o diretor de arte de lá e todos os pintores, eles eram tão, tipo, eram jovens. O estúdio inteiro era muito jovem. Senti que aquele estúdio na Flórida lembrava muito os da Disney nos anos 30, e era mesmo com tantos jovens artistas querendo provar o seu valor. Só abrindo um parêntese, porque estou curioso. Que terço, digo, provavelmente não é só um terço da história, mas, tipo, que aspecto de Rei Leão estava sendo feito lá? Não tenho certeza de qual era o terço, porque, na verdade, eu sei. Algumas partes da sequência de O Que Eu Quero Mais É Ser Pois Rei é foram isso. resolvidas lá. Eu estava fazendo os Agora guias eu de entendi, cores, sentado sob as janelas no aquário. Passei um tempo lá com as pessoas passando e me vendo trabalhar bem debaixo da janela. O aquário sendo onde, tipo, os visitantes podem ver os animadores trabalhando. Então eu estava mesmo lá, sabe? Foi divertido, mas foi um pouco Tudo bem, estranho. desculpe, eu não quis, mas, pareceu um detalhe, interessante. Então, você agora está operando em um lugar que admirava e, Você sabe, né? acho que já tinha trabalhado um pouco, mas, Com certeza. E eu voltei para Mulan, e Mulan foi 100% feito na unidade da Flórida, e aquele foi realmente o momento deles de brilharem e se provarem, e foi tão artisticamente ousado e forte e tão bem feito. E eu fiquei muito impressionado com a rapidez com que todos lá adotaram o estilo que precisavam adotar, porque havia uma linguagem de linhas e formas, bem específica acontecendo em Mulan. Então, quando eu apresentei com sucesso a ideia de Lilo and Stitch para o Tom Schumacher, uma das coisas que ele disse, porque eu criei esse livrinho, porque pensei que se dissessem não, eu queria ter certeza de que disseram não à minha ideia. Eles não imaginavam outra coisa com um alienígena no centro. Na época, havia muitos filmes de alienígenas, todos muito assustadores, e eu queria que vissem que este era diferente. Fui a Palm Springs, passei 3 dias num resort, sem sair do quarto, pedindo cappuccinos e escrevendo o livro. E apresentei esse livro ao Tom Schumacher, e esta é, até onde eu sei, a única vez que isso aconteceu. O Tom disse, eu adoraria fazer este filme, mas com uma condição, que ele tenha a aparência de que você o desenhou. Então, é realmente baseado no meu estilo de desenho. Eles fizeram uma análise. Sue Nichols criou um guia do meu estilo para os artistas aprenderem a desenhar como eu. Tom disse, vamos de CG ou tradicional? Estamos numa encruzilhada. O estúdio estava em transição e eu sabia que meus personagens ficariam péssimos em CG na época, então optei pelo caminho tradicional, desenhado à mão. Este é um dos últimos filmes desenhados à mão que fizeram. E quase mais do que isso, porque é aqui que, sabe, é a primeira vez que me lembro de ver, tipo, em um filme desse nível, os cenários em aquarela, sabe, que é algo que continua em outros projetos, incluindo Robô Selvagem. Fale um pouco, isso é uma medida de corte de custos, é uma medida estética, ou, tipo, as duas coisas em uma bela combinação? Então, o Rick Sluiter, o gênio diretor de arte que trabalhou no estúdio da Flórida, antes mesmo de irmos para lá, ele estava visitando a Califórnia e disse, sabe, o acompanhamento perfeito para os seus designs de personagens arredondados, porque eles se parecem muito com os designs de personagens de, tipo, os anos 30, seriam cenários em aquarela. E tanto o Dean quanto eu ficamos tipo, isso é ótimo. Sim, cenários em aquarela. E então o Rick disse que voltou imediatamente para o quarto de hotel e pensou, meu Deus, o que eu fiz? Eu não sei fazer cenários em aquarela, porque os estúdios da Disney não faziam um cenário em aquarela em uma produção há 60 anos. Acho que foi, tipo, O Patinho Feio, Dumbo, e isso foi há 60 anos. Então, ele voltou no dia seguinte. O Rick voltou no dia seguinte e disse, sobre aquela coisa que eu disse, ok, então podemos fazer aquarela, um visual de aquarela, mas podemos fazer com guache opaco. E essa era a maneira como tudo era feito. Rei Leão, Aladdin, era tudo guache opaco. E ele é um artista muito bom, e ele nos trouxe 2 imagens. Uma delas era uma aquarela, e a outra era um guache que estava imitando um visual de aquarela, e não havia comparação.
tanto o Jim quanto eu dissemos, não, queremos aquarela. Ele disse que voltou para a Flórida, pensou, meu Deus, e deu a notícia a todos os pintores de aquarela, ou aos pintores de cenário de lá, e disse, vamos fazer aquarela. Mas eles se mexeram e encontraram aqui, porque toda a tinta e o material era tudo diferente agora. Então eles encontraram os equivalentes dos pigmentos e do papel e resolveram o problema. E até se encontraram com o Maurice Noble e mostraram a ele o que estavam fazendo. E foi logo antes de ele morrer, e ele disse, vocês estão fazendo tudo certo, continuem. O interessante foi que o estúdio da Califórnia, não vou entrar em detalhes do porquê, mas eu sei que eles estavam sentindo que a Flórida não ia conseguir dar conta disso, porque aquarela você tem que ser muito bom, é uma coisa de alta habilidade. Você tem que ser muito melhor em aquarela, e então você tem que ser um pintor melhor para fazer aquarela, e dá certo porque você não pode, ela mostra seus erros. Isso é algo transparente. E então o estúdio da Califórnia, eu diria, estava em dúvida se a Flórida conseguiria fazer isso. Mas no fim das contas, não só a Flórida conseguiu, como eles aprenderam que trabalhariam em 3 cenários no mínimo ao mesmo tempo. Então eles passavam uma camada gigante de guache em uma praia e depois deixavam aquele cenário de lado e passavam um guache no cenário número 2, depois iam para o cenário número 3 e eles iam alternando entre eles. Então não só eles conseguiram, como começaram a produzir os cenários mais rápido do que jamais conseguiriam se tivessem ficado no visual tradicional de gouache. Então foi um verdadeiro avanço e acho que uma das razões pelas quais aquele filme passa a sensação que passa, e isso tem muito a ver com Robô Selvagem, é por causa do visual. Realmente importa a maneira como você se relaciona com ele como público. Isso te relaxa, né? Quando você vê essas aquarelas lindas e luminosas, você de repente está em um lugar e em um estado de espírito que você não consegue replicar com mais nada. Não precisamos esperar até Robô Selvagem para conectar as duas coisas. Você quer falar um pouco sobre qual era a sua visão para os ambientes de Robô Selvagem? E eu não parece que está em parte relacionado a uma abertura para ter cenários meio que mais impressionistas, sabe? Mas é uma solução totalmente diferente também. Conte pra gente de onde você estava partindo. Então, quando o CG surgiu, em Lilo and Stitch, a certa altura, eu coloquei um coraçãozinho na blusa da Nani, ou uma xícara de café, dependendo da cor da blusa que ela estivesse usando, e foi uma das primeiras coisas que chegaram para nós, e disseram, não temos dinheiro para fazer isso. Nós precisaríamos montar uma equipe especializada para rastrear aquela coisinha. E lá no final, quando o Stitch está lavando a roupa, ele tira uma blusa de dentro do cesto, vira ela e tem uma xícara de café nela. Nos ofereceram uma xícara de café para começar. Quando a computação gráfica surgiu, de repente, pudemos rastrear todos esses detalhes. Passamos a ter elementos visuais muito mais luxuosos. Era empolgante ter tantos detalhes e poder mover a câmera livremente pelo espaço. Foi algo realmente enorme. Mas também fomos obrigados a deixar todas essas coisas analógicas maravilhosas para trás. Aquele cenário em aquarela a gente não ia ter de novo. Então agora estávamos envelopando geometria e fazendo o nosso melhor para fazer as pazes com um realismo obrigatório que você obtém do CG. Então, 30 anos disso, e nós, sempre quisemos voltar para, eu acho, algumas das coisas pelas quais nos apaixonamos para começar na animação e Robô Selvagem, conforme eu lia o livro, vinham todas essas imagens à minha mente. E era algo bem sofisticado, porque eu estava preocupado que, dados esses personagens tão fofos, e a situação pudesse ficar infantil demais, rápido demais. E então eu queria algo mais elevado, onde existisse o nível de grafismo e de pintura de Bambi. A Bambi e o trabalho de Tyrus Wong representam, sem dúvida alguma, o padrão ouro absoluto quando falamos de ambientes artísticos e verdadeiramente imersivos. Eu me encontrava exatamente no lugar certo, assim como a própria DreamWorks, que realizou verdadeiras maravilhas em Gato de Botas 2 e Os Caras Malvados, ao decidir abandonar aquele visual puramente digital. Eles finalmente conseguiram escapar daquela gravidade técnica e criaram cenários que parecem ter sido pintados à mão, como se fossem ilustrações vivas. Eu conversava com Raymond Zibach, nosso designer de produção, e perguntei, até onde podemos ir? Podemos deixar mais suave? Podemos dar um aspecto de pintura a óleo? Havia um artista, Daniel Kukuo, e as pinturas exploratórias dele. Exploratória é uma palavra? Agora é o momento. As pinturas exploratórias que ele criou eram extremamente soltas, com um estilo artístico bastante impressionista. Então nós pensamos, é exatamente nisso que precisamos focar agora. Eu não tinha certeza de quão perto conseguiríamos chegar, mas eu sabia que, seguindo nessa direção, acabaríamos criando algo realmente fantástico. Eles elaboraram todas as plantas do zero e, com o tempo, desenvolveram a capacidade técnica de realmente pintar dentro do espaço.
Então, assim como Lilo and Stitch foi um verdadeiro avanço visual, Robô Selvagem também foi. Agora, o Batiste podia sentar em uma estação e pintar com uma caneta stylus, e na tela eu via as pinceladas aparecendo. Seria como se eu estivesse pintando no ar. E eu podia então girar e continuar a pintar. Então era um estilo de pintura à mão livre, o que significava que nossos basicamente tínhamos pintores de mate fazendo tudo, mas como era dimensional, podíamos iluminar e podíamos mover personagens através dele e podíamos mover uma câmera através dele. Então finalmente conseguimos tudo. Temos nossas câmeras, nossas lentes, todo o detalhe que queremos, mas também voltamos e finalmente reconectamos e fechamos esse ciclo com todo esse calor analógico com o qual tínhamos perdido o contato. Robô Selvagem é um enorme avanço visual, isso transparece. Assim como em Lilo and Stitch, aquele visual lindo e onipresente cria uma mentalidade específica e o mesmo acontece aqui. Sentimos isso durante a produção e ao ver a reação do público percebemos que todos veem o que nós vimos. E eu sabia que tínhamos chegado lá porque eu estava em uma reunião de copiões coloridos e estava olhando para o que eu achava que era uma das pinturas exploratórias do Daniel. E então ela começou a se mover e eu percebi, não, esse é o filme finalizado. E a partir desse momento, isso aconteceu de novo e de novo. Eu não conseguia ter 100% de certeza se estava olhando para um dos nossos guias de cores ou se era de fato o filme finalizado. Eu adoro isso, especialmente porque imagino que seja verdade. O pessoal aqui na sala, vocês conhecem aqueles livros de arte, de filmes de animação, onde dá pra ver toda a arte exploratória que entra nos designs. E aí você se pergunta, tipo, por que o filme final não ficou assim? E isso é o mais próximo de meio que conectar essas duas coisas. Ter o filme final espelhando esses designs iniciais. Eles alcançaram o visual e não foi diluído. E é claro que para fazer isso funcionar, os personagens também tinham que ter pinceladas como textura. E a coisa estranha e interessante que aconteceu e que eu não esperava, estávamos buscando esse estilo mais abstrato, impressionista mas quando você aplica isso aos personagens, vou falar do Bico Doce em particular, em uma zona de CG tradicional, ele teria uma cauda e pelos onde você veria cada pelinho conforme chegasse perto. Seria como se ele tivesse ido ao salão, feito uma escova e estivesse bem limpinho. Com as pinceladas, o efeito parece muito mais um animal real, pois pelos de verdade são emaranhados e funcionam de uma maneira bem diferente. E o interessante é que, ao nos afastarmos dos visuais de CG fotorrealistas, entramos nesse estilo pictórico, mas o efeito geral é estranhamente mais verossímil, se é que isso faz sentido. Então, quando você olha para o Bico Doce e você vê um plano aberto do alto de uma cachoeira, você olha para todas as árvores e coisas, elas realmente não estão lá. São apenas pequenas, é tinta, mas o efeito geral simplesmente parece mais verossímil do que, às vezes, quando tentamos obter, fotorrealismo. De certa forma, esse era o progresso no começo. Cada filme da Pixar trazia um novo avanço. Faziam água, pelos, o que fosse, até que, beleza, já nos impressionaram com tudo isso. Vamos ver se a gente consegue meio que voltar para os estilos artísticos. Antes de você sair da Disney para a DreamWorks, você estava meio que desenvolvendo American Dog, e eu não quero gastar muito tempo nisso, mas acho que dá para ver um pouco dessa experimentação no filme final. O filme final, acabou sendo passado para outros diretores, mas, os cenários naquele filme são meio pictóricos. Você poderia dar uma palhinha de, algumas coisas que você estava fazendo ali? E então podemos seguir em frente e falar da sua ida para DreamWorks. Acho que provavelmente era cedo demais pra conseguir aquilo. Eu estava forçando justamente essa mesma coisa. E acho que era porque era, essa viagem de carro pelos UA, como foi, imaginada no início. Eu deveria dizer que o filme virou bom. Sim, é isso que eu digo. Se vocês viram American... E essa viagem de carro meio estranha pelo Zewar com esse cachorro que não sabia que não era tão capaz quanto o personagem dele nos filmes era. Essa era a questão. Ele cresceu num set de filmagem, então ele acreditava que podia dirigir um carro, e acreditava que podia fazer essas coisas, e acreditava que era muito forte. E ele não entendia que não era nada daquelas coisas. E ele se perde enquanto esse carro está atravessando o país para uma filmagem. Ele se perde. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, porque parte da história original, então ele se
A história básica era que esse cachorro, na verdade, cai do trailer e ele sai rolando pelo deserto e ele está perdido. E ele é um bem muito valioso, então eles querem ele de volta. Mas enquanto isso, como ele está ficando bem velho, eles estavam se preparando para substituí-lo de qualquer jeito. Então, ele encontra uns desses personagens, ele encontra um gatinho que ele consegue falar, e eu explico isso em outra hora. Mas esse gato pede um resgate pelo cachorro e ele vai devolvê-lo, ele vai vendê-lo de volta para o estúdio por $1 milhão e você tem que estar em um certo lugar em uma certa hora. E quando o Michael Eisner viu o roteiro, ele disse, bom, isso é ridículo. Ninguém pagaria $1 milhão por uma diária. Bom, a gente pagaria, mas foi tipo, opa, você acabou de dizer. Ele disse, não é verossímil, mesmo que a gente tivesse feito isso. Então ele é vendido de volta pelo dinheiro, e aí ele é imediatamente colocado em uma caixa com uma placa de vende-se. Eu sinto que, sabe, mesmo que Bolt seja um filme bem diferente do que quer que você tivesse feito, algumas das coisas que podemos ver são, sabe, aqueles cenários que começamos a ver em Lilo e Stitch, sabe, são, essa ideia continua e ressurge em Robô Selvagem. Vamos pular para a DreamWorks, onde eu te perguntaria, quando, mesmo que seu primeiro crédito lá tenha sido Como Treinar o Seu Dragão, vocês sabem que a história do seu próximo filme lá, Os Croods, era uma produção da Aardman lá atrás e tinha um acordo Aardman DreamWorks. Você estava envolvido na conversa com a Aardman ou já estava no ar? Aardman foi antes de eu chegar. Só entendi um mês depois em Os Croods, quando Kirk Demico citou a Aardman. Ele disse, era um filme da Aardman antes. Sério? Não sabia? Beleza, tipo, o John Cleese estava envolvido. É exatamente isso. Mas o Roald Dahl era pra ser Os Amigos de Aluguel, ou algo assim. Digo, tem uma coisa estranha, vai ter, tipo, um filme de Os Amigos de Aluguel ano que vem, e, sabe, a Aardman acabou isso mesmo, fazendo O Homem das Cavernas, mas Os bem por aí. Croods se tornou algo. Então, em vez de falar de Croods, acho que vale só reconhecer que você estava trabalhando nesse projeto, quando te chamaram e disseram, temos esse projeto aqui, que precisa de conserto. É isso mesmo, sim. Conta pra gente sobre a sua experiência em Como Treinar o Seu Dragão. Então, eu estava em Croods estávamos no esboço e ficamos no esboço por um bom tempo, quase um ano. E o Bill Damask me ligou um dia e disse, vem ao meu escritório. E eu pensei, meu Deus, estou sendo demitido. Ai, meu Deus. E aí eu fui ao escritório dele e ele disse, e aí, como estão as coisas? Sabe, tipo, todas as coisas que você diz antes de demitir alguém, ele dizia. E aí ele disse, estávamos pensando se você não quer talvez considerar assumir a direção do Como Treinar o Seu Dragão, do qual eu só tinha visto alguns desenhos nos corredores. Eu não sabia nada sobre o filme, e ele me deu um DVD do Story Reel, e depois me deu o livro original. E eu li o livro e olhei o Story Reel, e vi imediatamente um curto-circuito que estava no livro, e que foi transposto pro Story Reel. E eu senti fortemente que podia ajudar. Então, eu disse sim, e aí liguei imediatamente para o Dean, e disse, o que você está fazendo? E ele, nada no momento, nada. Você gostaria de fazer outro filme juntos? E aí ele veio e começamos a trabalhar em, Como Treinar o Seu Dragão. E todo aquele tempo que passamos em Mulan ajudou muito, porque a gente imediatamente... Bom, na verdade, o Jeffrey sentou com a gente e disse, beleza, como vocês sabem, a gente costuma fazer esses filmes 3 vezes, mas vocês só têm tempo para fazer uma vez, então tem que acertar de primeira. Então o Dean e eu levamos isso muito a sério e ignoramos todos esses detalhes maravilhosos e focamos só na estrutura. Então não perdemos tempo, como fizemos em Mulan. Fomos direto ao que interessava, no que dizia respeito à estrutura e começamos a trabalhar nela do zero. Dizer que você faz isso por 3 vezes é como um trem que parte da estação por 3 vezes e acaba sempre retornando é isso mesmo. ao ponto de partida. Em A Bela e a Fera, Rei Leão, em Mulan, parecia sempre haver esse momento em que toda a produção era interrompida e a gente dava um passo atrás e dizia, espera aí, o que estamos fazendo? É esse o filme que queremos fazer? Porque por algum motivo não estava ficando não estava funcionando muito bem. E nesse caso, eles já estavam fazendo o filme 1 ou 2 vezes. Mas você chegou meio tarde no projeto e eles disseram, precisamos consertar isso. O mérito de tudo isso é inteiramente deles. Sem o trabalho árduo que eles realizaram, nós jamais conseguiríamos alcançar o que realmente precisávamos. Nós analisamos o Story Reel e acabamos identificando alguns problemas pontuais. No entanto, eles já tinham desenvolvido todos os personagens, os cenários e a identidade visual. Eles fizeram todo o trabalho pesado, permitindo que o Dean e eu pudéssemos focar apenas naquilo que faria a história de fato funcionar. Você quer nos contar, eu sei que é uma solução elaborada, mas se puder nos dar a versão resumida de qual foi o curto-circuito.
no livro, os vikings lutam contra dragões, mas também tem essa parte em que eles vão a uma caverna e coletam ovos de dragão e depois eles chocam os dragões para ver qual o lado. Então sentimos imediatamente, bom, eles estão criando dragões para, tipo, viver entre eles, como se faz com talvez cavalos selvagens ou algo assim. Ou eles estão em guerra com os dragões. E tomamos uma decisão, e apresentamos ao Jeffrey, e ele concordou que eles estão em guerra com os dragões. Então a parte de coletar ovos simplesmente sumiu, foi cortada, e está no livro, mas não está no filme. E a próxima coisa que tivemos que fazer foi o Banguela, que está no livro e continua no filme, mas se você se lembra do primeiro filme, tem uma cena em que o Soluço e o Banguela estão relaxando sozinhos na margem desta ilha, e eles vão comer alguma coisa, e todos esses dragõezinhos pousam e ficam incomodando eles. Aqueles são o Banguela. Aquele é o Banguela original. Como descrito no livro, ele tem apenas cerca de 1 metro de comprimento. Então esse foi o próximo problema. Se o Soluço vai fazer amizade com um dragão, em vez de ser um dragão pequeno e fofo, deveria ser a pior escolha possível que ele poderia fazer. Então reimaginamos o Banguela para ser esse Fúria da Noite que voa à noite, e eu o batizei de Fúria da Noite. So, e sim, e a ideia era que ele fosse tipo um caça furtivo. Você não conseguia vê-lo. Ele atacava no escuro e ninguém sabia muito sobre ele. E então esse foi o dragão que ele abateu e de quem se tornou amigo. Então os riscos agora são muito altos e você se sente compelido a ver o que acontece a seguir. Então vamos mostrar pra vocês uma das, provavelmente a melhor cena de como treinar o seu dragão, onde os dois personagens se encontram, mas deixe-me dizer algumas coisas. Uma é que todos os outros dragões foram desenhados pelo Nico Marlett, esse designer brilhante que também trabalhou com você em Robô Selvagem. Dá pra notar que o Banguela é um design do Chris Sanders por conta desse formato arredondado. Ele lembra muito o Stitch, sabe? Ele é um dragão único entre todos e eu adoro isso. Isso destaca. Mas, você quer falar algo sobre o clipe da amizade que talvez nos dê um pouco de visão sobre o design dessa sequência de conexão que estamos prestes a ver? Sim, em Lilo & Stitch houve esse momento em que o Alan Silvestri, que compôs a trilha sonora, ele estava olhando nossos story reels e disse para o Dean e para mim, eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo tudo. Só falta uma coisa. Eu não percebi o momento em que o Stitch realmente mudou de mal para bom. E o Dean e eu nos olhamos e dissemos, eles não sabiam exatamente como escrever isso e então nem tínhamos pensado nisso. Isso acabou ficando fora da tela. Aconteceu durante o intervalo entre as tomadas. Bem, então, basicamente, nós dissemos algo como nós não sabíamos exatamente como escrever aquilo, então decidimos deixar fora da tela. E o Alan respondeu, não, coloque na tela. Não, espere, o que eu disse foi exatamente ands. Nós não sabíamos como dizer aquilo, então deixamos fora da tela. E o Alan insistiu, coloque na tela que eu digo. E foi aí que a ficha finalmente caiu pra mim. E eu percebi, a música faz muito mais do que apenas forçar as suas emoções. Ela também pode contar histórias. Então, há uma cena no filme agora onde nada está acontecendo e a música muda sobre uma imagem do Stitch e você percebe que aconteceu. E estávamos na sessão de gravação ouvindo a música incrível do Alan. Foi uma das coisas mais legais que já experimentei, estar em uma sessão de gravação de trilha sonora real. A orquestra tocou o tema, que começou a crescer e se desenvolver. De repente, a orquestra baixou o volume para uma fala, mova-se. Então a música volta a subir e começa a fazer o que tem que fazer. E baixa de novo para esse diálogo que surgiu. E o Dean e eu estávamos, nos culpando figurativamente por termos, poluído a zona. E então decidimos que, de agora em diante, nos filmes que fizermos, construiremos casas para a música, onde não haverá zonas de diálogo, e deixaremos a música ter o espaço necessário para fazer o que precisa. Então essa é uma das principais coisas que acontecem na sequência da Amizade Proibida, que teve muita inspiração daquela sequência maravilhosa em O Corcel Negro. E esta é uma cena inteira, onde o Soluço não tem nada a dizer, e nós apenas a conduzimos com música e pantomima. Isso... Vamos relembrar essa sequência agora. Espero que todos tenham visto o filme. Se não, vão querer ver. Vocês meio que fizeram isso em tempo recorde, quase. Claro, o filme já estava sendo trabalhado até o momento em que você entrou. Mas quanto tempo houve entre o seu envolvimento e o lançamento ou a finalização?
Não me lembro do cronograma, foi bem curto. Eu não acho que foi menos de 2 anos, eu tenho certeza. E é assim que também é possível, eu acho, que vocês tivessem os Croods. Isso está sendo desenvolvido, e aí você consegue meio que voltar para os Croods logo depois, certo? Então como treinar o seu dragão de um jeito muito legal foi meu curso intensivo em tudo sobre CG, porque eu não tive que passar pelo design dos personagens e pela construção de, tudo. Eu pude focar em apenas um personagem específico, o Banguela, e na história ao redor dele. Então, quando voltei para os Croods, eu tinha muito mais experiência sobre como o CG funciona e o pipeline e todo esse tipo de coisa. Certo, certo. E como funcionava? Tipo, se você estivesse naquilo, eles não param os Croods, né? Tipo, aquilo ainda está sendo desenvolvido. Você está acompanhando simultaneamente. É bem por aí mesmo. Ou você meio que foi puxado de volta pra... os Croods não está indo como queríamos. Agora precisamos salvar outro filme. Só de como... eu não entendo totalmente o fluxo de trabalho, eu acho, de interromper seu envolvimento em um longa... se você puder explicar isso. Foi bem simples. Os Croods ainda não estava em produção, então ainda estava em pré-produção. Então não foi difícil baixar o fogo e deixar cozinhar e basicamente esperou até eu chegar. Então você voltou pra ele. Tá. E como você explicou, seja qual fosse o DNA daquilo antes, se houve envolvimento da Aardman, se houve envolvimento do Roald Dahl, essas coisas meio que não faziam parte do seu processo naquilo. Os Croods é tipo o seu bebê. Conte um pouco sobre o conceito que te empolgou sobre, sabe, uma história de Homens das Cavernas. Então esse seria um bom exemplo de quando estou trabalhando em um filme original. Eu acredito muito, assim como em Lilo & Stitch, em começar pelo fim. Tipo, onde você quer que tudo isso termine? O que você quer que Porque a própria definição de história é mudança. Então, um personagem que muda através de uma jornada de algum tipo, ou um personagem que muda o mundo ao seu redor, ou talvez ambos. E com os Croods, o conceito central da ideia original era a ideia de que esse Homem das Cavernas, para sobreviver, nunca sai da caverna. O risco é ruim. Então, o medo é bom. Ele te mantém vivo. Mas acho que ele tem um excesso disso. Então é uma ideia bem simples no fundo. E o mesmo com como treinar o seu dragão. No fundo de um bom filme, havia algo bem simples que você pode elaborar e realmente tirar tudo dele. Então sim, eu sabia que no final do filme eu queria que esse Homem das Cavernas literalmente jogasse sua família em um vazio e no desconhecido pra, tipo... Porque se eles ficarem onde estão, a morte é certa. E a única chance que eles têm é que o cara que insistiu que eles nunca saíssem da caverna mude de ideia. E sendo o mais forte de todos, ele os joga no desconhecido para ver se... Porque eles tinham uma chance, pelo menos. Vamos conversar mais sobre isso, mas deem uma olhada em Os Croods. É um clipe curto, só um gostinho pra vocês. Gostaria de dizer algo antes de começarmos a assistir. Todos esses personagens vivem em uma caverna e nunca saem. Uma noite, Ip sai escondida ao ver uma luz. Ela encontra Guy, interpretado por Ryan Reynolds, que sabe fazer fogo. Ela fica encantada. Ele é tudo o que ela imaginou. Ele vive lá fora, não na caverna. Ele parece sobreviver muito bem. Então todos acabam presos juntos. E esse terremoto os força a sair de casa e agora eles estão nessa jornada. Então eu precisei encontrar um jeito de separá-los porque o Grug insiste que eles fiquem juntos o tempo todo. Então eu queria uma situação em que eles fossem obrigados a se separar e passar um tempo sozinhos. E de novo, esta é uma sequência musical e ao afastá-los uns dos outros, eles não têm com quem conversar. Então podemos apenas segui-los em cada uma de suas pequenas... E cada um deles tem um momento de crescimento. Ótimo. Tudo bem, se você puder rodar esse clipe do filme Os Croods pra gente. Pois muito bem, então. Então o Grug ficou travado, porque nunca mudava de ideia. Percebi que cortamos bem o finalzinho, então não vemos o que eles passam, mas cada um deles está saindo desse labirinto. Tipo, o Thunk sai e ele tem esse bichinho, então ele tem... então todos conseguiram algo. Desculpe por ter sido truncado. Quero garantir que usemos o máximo de tempo possível para conversar. Uma última pergunta sobre os Croods, porque não quero encurtar o tempo de Wild Robot, mas... Sabe, há algo que vimos se desenvolver nos últimos 20 anos, eu acho, em longas de animação de estúdio, que é, em vez de um personagem jovem que aprende uma lição valiosa, é muitas vezes um jovem que é reprimido por pais antiquados que precisam ser trazidos para o futuro.
E às vezes a jornada desse personagem jovem é apenas ensinar a geração mais velha. Acho que os Croods é um bom exemplo de ambas as coisas sendo verdadeiras. Sabe, não é apenas porque é quase como agradar o seu público. Crianças, vocês estão certas. Seus pais não entendem vocês. Vocês só precisam convencê-los melhor. Você poderia falar um pouco sobre, sabe, a importância de todos os personagens estarem se desenvolvendo nisso, mas ainda haver uma lição didática no bom sentido, a ser passada para os jovens. Às vezes eu fico pensando que, tipo, certas coisas acabam funcionando meio que no automático, sabe? E essa ideia de uma criança que é muito mais esperta do que os próprios pais, tem algo nisso que sempre acaba funcionando muito bem. Mas, sendo bem sincero, não é exatamente a minha coisa favorita, porque eu simplesmente não acho que... E aqui está o estranho. Eu não acho que seja muito real. Eu trabalho em um reino onde nada é tipo, tudo é bem, tipo, o estranho. Tipo, os Croods são personagens muito, muito fantasiosos, bem exagerados. Eu prefiro trabalhar com personagens em situações bastante fantasiosas e extremas, mas que ainda são incríveis. Lilo and Stitch é um exemplo excelente disso. A Lilo é muito esperta e tem um jeito único de enxergar o mundo, embora ela não seja necessariamente a pessoa mais inteligente da sala. Ela, tipo, precisa de uma irmã mais velha que saiba mais do que ela. Ela não é simplesmente a pessoa mais esperta que existe. Então, o mesmo com os Croods. Tipo, todos esses personagens têm qualidades muito boas, mas todos trabalham juntos. E o Grug, na verdade, ele está tendo a maior dificuldade em mudar sua mentalidade, mas ele não está inteiramente errado. A lógica no que ele está fazendo, e ele os manteve vivos por muito tempo. E como o Stitch faz quando ele finalmente muda, ele passa de ser, tipo, bem terrível para ser, tipo, de repente muito poderoso, porque você pega toda aquela força e aquela inteligência e aquela determinação focada e te vira para o bem, e ele pode mover montanhas. E o mesmo vale para o Grug. Quando ele finalmente aceita a ideia de que, tipo, a vida tem um elemento de risco, então ele se torna um poderoso defensor disso, e só ele pode salvá-los. Então, ele era necessário. Croods é meio que um jazz, quem não arrisca, não petisca. Sim, você pode ficar na sua caverna e viver em segurança por gerações, mas nada evolui. O robô selvagem como treinar o seu dragão meio que se origina de uma série de livros infantis, mas acho que passa pelo filtro do Chris Sanders. Conte-nos, isso também amarra os temas que discutimos, os designs visuais e o papel fundamental da música na narrativa. Assim, ao assistir, você poderá pensar no que conversamos hoje. Mas diga, o que você manteve dos livros e o que sentiu que precisava mudar para Bartella? Então, há alguns pilares de sustentação temáticos dentro de Robô Selvagem, e um deles nos foi revelado pelo Peter Brown durante minha primeira conversa por telefone com ele quando começamos o filme. E ele me disse que enquanto estava escrevendo o livro, a ideia que estava em sua cabeça como um princípio orientador era a ideia de que a gentileza pode ser uma habilidade de sobrevivência, e isso nunca foi realmente registrado literalmente no livro. Então eu anotei isso e soube que isso deveria aparecer na tela de alguma forma. E a outra temática de sustentação é a ideia de que a Roz terá que mudar sua programação para sobreviver. E isso terá que se estender ao resto dos animais da ilha, se eles quiserem sobreviver também. Então precisei abrir espaço para essas duas coisas. E há nos livros alguns personagens lindos e incríveis e situações muito doces, e eu tive que começar a tirar as coisas do caminho, como fizemos com Mulan, e focar no que é a história principal. Se não faz parte da história principal ou se interfere de alguma forma, simplesmente está fora. Então, há vários animais que no livro a Roz faz amizade bem rápido e o Bico Vivo também. E isso suaviza a situação em que eles estão. Então, comecei a limpar isso para que a relação da Roz e do Bico Vivo fosse o núcleo. O Fink, como personagem, me chamou a atenção, então aumentei sua presença na história. Gosto de como ele reflete a mentalidade da ilha. Ao falar dos animais ou de si mesmo, ele descreve como a ilha funciona. E ele também está nessa posição maravilhosa de ele tenta tirar vantagem da Roz porque percebe muito rápido que ela não entende muito bem o que está acontecendo.
Então, inicialmente, ele tenta tirar vantagem da situação porque ele é uma raposa, ele está fazendo coisas de raposa, e então ele se torna realmente... Nós revelamos que ele tem mais dimensionalidade do que pensávamos inicialmente, e que ele está realmente meio que quebrado por dentro, e então ele começa a se apegar a Roz muito rápido, acho que antes mesmo de perceber. Temos apenas 5 minutos disponíveis agora. Vou fazer 2 perguntas e mostrar uma prévia exclusiva de Robô Selvagem. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir? Excelente, fico muito feliz. A minha pergunta depende justamente disso. Vamos rever uma cena realmente incrível deste filme. Como você avaliaria meu desempenho? Vou registrar isso como nota 10. Então, uma das minhas perguntas é, uma das coisas que eu simplesmente amo nisso, e acho que segue a linha de como treinar o seu dragão, é que, tipo, sabe, existem todas essas regras de animações com animais falantes, sabe? Tipo, sabe, as coisas que você não pode fazer ou quebrar e tal, e ele está fazendo diferente. A razão pela qual os animais falam é explicada através da programação dela. Mas mais do que isso, a ideia de que, tipo, a natureza pode ser dura, brutal e fatal para as pessoas, quero dizer, isso parece um tabu, exceto... talvez até, tipo, a mãe do Bambi, sabe, morre por causa dos humanos. Mas, tipo, se você falar sobre o tipo de... parece arriscado. Não sei por que deveria ser, mas, tipo, reconhecer que o mundo e a natureza podem ser duros. Incrivelmente necessário para este filme funcionar, assim como foi em Os Cruz. Na abertura de Os Cruz, fizemos bem rápido essa abertura narrada, e nela explicamos que costumava haver famílias que moravam por perto, e mostramos de um jeito engraçado todas elas sendo mortas. E nós, as pessoas entendem isso porque queríamos que os Croods fossem esses homens das cavernas grandes e robustos, e queríamos tratá-los, tipo, de forma bem bruta, mas não queríamos que as pessoas pensassem, eles são indestrutíveis, porque isso significaria que não haveria riscos na história. Da mesma forma, em Robô Selvagem, precisamos entender que nesta ilha é uma luta de vida ou morte, e 2 vezes vemos uma referência à morte na tela, e lidamos com isso de forma muito, muito direta. Tipo, quando ela cai sobre o ninho de ganso, isso é tratado, sabe, de forma muito, muito, muito direta. E então, há um monte de vezes em que simplesmente matamos caranguejos à torto e à direito, e aí tiramos um pouco de comédia disso, e arrancamos a cabeça de um pássaro e coisas assim, e conseguimos fazer, sabe, fazer pra rir. Mas sempre precisamos que isso esteja presente. E foi muito eficaz em Croods. A primeira vez que exibimos o filme, um garotinho levantou a mão e disse, bem, eles têm que ser muito, muito cuidadosos porque todos os vizinhos morreram. E isso realmente surtiu efeito. Então foi uma coisa muito, muito, muito eficaz de se fazer. Então sim, precisávamos de riscos reais na ilha para que o filme tivesse, tipo, limites, ressonância. E como praticamente todo mundo aqui já viu, vamos falar sobre a importância do final, como você o montou, ou como você o fez, porque muitas vezes é onde pode haver muita resistência interna, sabe, no desenvolvimento ou algo assim. Também tem uma série de livros, e acho que, sabe, isso meio que é uma forma de você... Não parece um continua, mas permite que você, tipo, sabe, continue a história, se quiser. Você poderia falar um pouco sobre... defender o final que escolheu e o que você está pensando? Eu não tinha certeza de qual caminho seguir com o final, porque eu não queria, porque o livro termina com a Roz voltando. E então está deliberadamente preparando uma continuação, e eu estava muito preocupado que não lançássemos um filme onde estivéssemos presumindo o sucesso que teríamos, sabe, quaisquer outros filmes. E então eu escrevi 2 finais diferentes. Um deles onde a Roz fica na ilha, e apresentei os 2 finais para a Margie e a Kristen, e pro crédito delas, elas tipo não hesitaram. Elas imediatamente entraram em contato comigo e disseram: "Não, ela deve voltar, ela deve sair da ilha". E eu fiquei realmente impressionado com isso. Isso foi muito corajoso, e eu fiquei muito impressionado com isso. Então, o próximo passo foi tentar criar um final que fosse fiel a isso, mas que não fizesse as pessoas mandarem mensagens umas para as outras dizendo: "Não veja este filme, é um desânimo total no final". Tipo, tem que ter algo nele que, tipo, sabe, que seja afirmativo e que valha a pena. Então, esse foi o truque, fazer o final que fizemos e fazer com que fosse satisfatório, como uma história independente, sabendo que as coisas iam dar certo ou sentindo que as coisas iam dar certo. Vamos fazer uma votação rápida. Aquele final funcionou para vocês? Sim, Funcionou. isso mesmo. Você chegou ao seu. Você postou algo que ainda permite a possibilidade de revisitarmos esses personagens, mas faz o filme funcionar por si só. Sim, quero dizer, isso é verdade. Sim, é um pouco... uma perguntinha final. Tem algo que você queira adiantar sobre, tipo, pra onde os personagens poderiam ir se você continuasse com eles? Você continuaria com eles?
Qualquer pessoa que tenha lido o segundo livro tem é uma coisa bem clara. Tem algumas coisas muito, muito interessantes sobre isso. Então, sim, se o estúdio estiver curioso sobre isso, eu ficaria muito, muito, muito animado para continuar. Se eles quiserem, eu estaria definitivamente muito interessado. Algo que você mencionou antes que eu não queria esquecer de mencionar é sobre toda aquela coisa do pôster com o Stitch e todos os personagens nele. Então, eu inadvertidamente sugeri um conceito para a publicidade, porque estávamos sentados nos dias finais de Lilo and Stitch, e eu estava achando graça na ideia de que eu criei esse personagem e que, pro resto do tempo, se a Disney fizesse uma fila de personagens, o Stitch teria que estar lá. E eu não sei por que isso me divertiu tanto. Conversávamos, aí o produtor Clark Spencer e o Dean estavam lá. Ele disse, parece que ele vai invadir o universo Disney. Eu sugeri, não seria engraçado, como promoção, mostrar o início de O Rei Leão? Mas quando o Rafiki levanta o bebê, não é um leão, é o Stitch. E todos gritam e fogem. Eric, nós caímos na risada. Todos rimos disso. Pensamos, por que não sugerir? Preparamos a sugestão e fomos à reunião no estúdio onde discutiam conceitos de publicidade. Fomos os últimos a apresentar. E normalmente nunca seríamos convidados para aquela situação, mas apresentamos e todo mundo riu e o Dick Cook disse, gostei, vamos fazer mais disso. Foi o próprio Roy Disney quem acabou dizendo ele precisa aparecer em Branca de Neve e em todas essas outras produções que estávamos fazendo. Então, começamos a inseri-lo em diversos outros filmes, o que na prática significava ter que regravar os atores. Mas enfim, vou parar de devagar, só que eu gostaria de sugerir uma ideia para a campanha publicitária de Robô Selvagem, pois eu senti lá no fundo que este era um filme realmente diferente de tudo. Então eu estava assistindo TV uma noite e ouvi esse comercial de TV e tinha essa música, It's a Wonderful World, aqui está no anúncio. E fiquei tão emocionado, era um comercial de caminhão. Eu fiquei tipo, meu Deus. Então eu peguei, encontrei a música e guardei por cerca de 1 ano e começamos a adiantar a C. E eu sugeri a ideia para o produtor e tal, e nós começamos a adiantar as cenas. E então eu revelei a todos todo esse esquema e o Patrick Star, que está encarregado de tudo isso, ele aceitou e melhorou dizendo algo como vamos fazer a Lupita regravar o áudio. E então ela fez, e então ele e sua equipe de editores montaram, tipo, eles deram os toques finais e tivemos muita troca de ideias e chegamos àquele primeiríssimo anúncio que foi tão maravilhoso, novo e bem sucedido. Então foi divertido, tipo, entrar de fininho nesse aspecto só um pouquinho. Mas foi daí que veio aquele pôster. Então Eu compartilho esses dois detalhes. Acho que passamos do tempo, mas, tipo, eu não teria terminado sem essa anedota. Obrigado. Obrigado pela hora inteira e por todas as reações. Mas obrigado. Chris Sanders é realmente único. Aprenda com ele nesta entrevista, onde ele compartilha ideias sobre IA, live action e muito mais. Acredite, não é o que você espera. Sou o Pietro, do Write for Animation. Inscreva-se para mais vídeos como este e a gente se vê lá. Pensa OTEP, o melhor canal de Angola.